Oi? Oi? Dá para me ouvir bem? Beleza. Beleza, então. Ele está aqui, tá. Né? Então, boa tarde a todos e a todas. Damos início aos lançamentos dos livros no 7º Fórum de Revisão de Textos. E para nós começarmos, então, essa nossa primeira rodada de lançamentos, eu gostaria de chamar a professora Marta Luciane Fischer, conversar um pouquinho conosco, a Heloíse Augusta da Cruz e a Caroline Fila Rosanelli. São professoras, então, do curso da pós de bioética, né? E nós temos aqui o passador de slides para vocês, e vocês têm 15 minutos aí para conversar um pouco conosco. Obrigado. Todos e todas que nos acompanham de forma virtual e presencial, eu sou a professora Carol. A gente teve a honra de trazer esse livro para apresentar para vocês, a gente acabou, inclusive, de degustar parte do cardápio desse livro. Os professores que estão aqui na cidade, em Curitiba, alguns convidados estiveram conosco nesse lançamento degustativo. A Heloísa é coordenadora do curso de gastronomia, a professora Marta e eu somos professoras do programa de pós-graduação em bioética. E a gente trouxe esse livro para apresentar para vocês. Nós três vamos falar bem rapidamente sobre ele, sobre a obra, que é a construção dos últimos 10 anos que a gente tem na formação de bioética dentro da Escola de Medicina e Ciências da Vida, na produção desse contexto dentro da extensão, da pesquisa e do ensino. E nós formamos alguns mestres e agora começamos a formar doutores em bioética dentro da gastronomia, então nós trouxemos essa qualidade para a obra. É o primeiro volume dela, que a gente compôs na última década, a professora Marta e a Heloíse vai falar um pouco sobre o livro. A gente colocou o QR Code também para que quem está online ou quem presencial possa acessar o livro, é uma obra grátis, a gente fez poucos livros impressos apenas, e agradecer o espaço, porque realmente esse é um evento extremamente importante para o futuro da ciência, da pesquisa e do ensino no Brasil e no mundo. Obrigada, viu? Obrigada, boa tarde. Você tem um semana, né? Oi, boa tarde a todos. Eu sou a professora Marta e tive o prazer e a honra aqui de trabalhar nessa obra junto com uma equipe, né, de professores do programa e de ex-mestrandos, mestres agora e doutorandos, né, do nosso programa. Então, a gente percebeu, num determinado momento do nosso percurso, que a gente tinha muitos alunos da gastronomia fazendo bioética, mestrado em bioética. E aí a gente pensou, nossa, mas que gastronomia diferenciada é essa, né? Que a gente tem tanto bioeticista, né? O que muda numa gastronomia feita por pessoas que aprenderam a olhar a vulnerabilidade, que aprenderam a ouvir, que aprenderam a mediar deliberações, que é o universo da bioética, né? Tipo, que alimento diferente sai disso tudo, né? E aí a gente resgatou o que eles desenvolveram na dissertação deles, e a gente trabalhou nesse livro. Então, a gente começa aqui com a ODS, né? Então, a gente trabalha com a ODS com a dissertação da Heloíse, né? Que vai trabalhar a ODS, vai trabalhar a sustentabilidade. Aí a gente vem
os direitos humanos, que o Ricardo, que não está aqui, né, mas a Carol. A gente veio os movimentos Slow Food, que também era da Heloísa. A Heloísa participou um monte aqui, né, do livro. A Jéssica trabalhou comigo a questão do bem-estar animal, que a gente trabalhou com as alternativas para o uso da proteína animal. Então, foi uma dissertação bem interessante também. A gente já trabalhou plantas alimentícias não convencionais, as chamadas de punk, né? Então, aqui a gente tem bastante receitas aqui nesse capítulo também. E a sustentabilidade na cozinha, que foi uma dissertação que eu orientei, em que a gente procurou métodos de se transformar numa cozinha mesmo, sustentável, em que a gente tem aproveitamento integral dos alimentos, que se procura alimentos que vêm de uma produção também ética, também sustentável. E no final a gente fecha com a bioética, trazendo qual que é a perspectiva de ter esses alunos, o que acrescentou para a bioética, porque a gente aprende muito também, né? A Carol é nutricionista, então lidou com alimento também a vida inteira, né? Eu também sempre me interessei bastante, apesar de ser bióloga, né? Por aprender coisas na cozinha, aquela coisa do cozinheiro amador. E quando o pessoal vem da gastronomia para a gente na bioética, eles também entrelaçam com a gente as perspectivas da gastronomia, a gente passa a acrescentar isso também no nosso dia a dia profissional e pessoal. Então, a gente fecha trazendo uma reflexão de como que a bioética vê isso que a gastronomia trouxe para a gente e vice-versa também. A gastronomia traz o que a bioética mudou ali neles na cozinha da PUC. Então, é uma obra inovadora, não existe em lugar nenhum esse casamento, né, esse entrelaçamento, ele é algo novo. E a nossa preocupação não foi assim uma obra técnica apenas, mas uma obra que pudesse ser degustada pela sociedade, né? Que ela tenha um retorno social, que tenha um retorno de extensão também. A nossa preocupação em ela ser uma obra aberta, né, de acesso livre, é que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo, e a gente se preocupou também em trazer receitas, né? Então, uma boa parte do livro são receitas, de como que o que a gente idealizou ali no começo, a gente pensava nessa pessoa que é o cozinheiro do dia a dia, que é o cozinheiro amador, que de repente quer fazer um jantar, um almoço diferente, de uma autogastronomia, mas usando ingredientes acessíveis, né? Não é aquela coisa que, só porque eu vou usar casca de alimentos é uma coisa pior, né? Não, pelo contrário, como que eu posso transformar esses ingredientes em algo de alta gastronomia mesmo e, inclusive, empoderar esses cozinheiros amadores a se sentir inserido dentro desse contexto, fazendo tudo de uma forma bastante sustentável, bastante inclusiva, né? Então, essa foi a nossa intenção, e quando a gente traz essas receitas, que são receitas bastante requintadas e com esses ingredientes acessíveis, a ideia é que se experimente mesmo, e se experimente como que é gostoso, né? A gente poder desfrutar de tudo, né? Que a natureza pode dar para a gente. Então, aqui você está trazendo a parte 2, né? Que é das receitas. Você vai falar ali agora? Uhum. É um livro diferenciado pelos partes que ele a gente acabou de decorar, então que foi deixar o livro escrito, mas a gente chama ciência contemporânea. Então, boa tarde. Falando um pouquinho dessa parte mais da gastronomia, né? Então, dentro do projeto, a gente
no curso recebeu o convite para poder participar. Então, como as professoras comentaram, hoje mais de 50% dos nossos professores são bioeticistas. Então, isso traz uma riqueza e um olhar muito diferente, inclusive na forma de ministrar as aulas, né? E puxando tudo isso, a gente desenvolveu receitas, então na época foram desenvolvidas receitas por todos os professores, o corpo docente, mais a chefe de cozinha, que naquela época fazia parte da nossa equipe, e elas estão hoje disponíveis, né, no livro. E a ideia é que a gente trabalhe efetivamente com o aproveitamento integral dos alimentos. Então, como a professora Carol comentou, o nosso cardápio hoje, os preparos, né, eram todos sustentáveis. E aqui eu trouxe alguns exemplos das receitas utilizando a beterraba em 100%. Então aqui a gente teve um snack que é o picles do talo da beterraba, que muitas pessoas acabam dispensando, mas tem um sabor muito diferenciado e a gente consegue trabalhar um picles bem saboroso, não só para consumir como um snack, mas até para fazer a composição de um sanduíche, por exemplo. A gente pode substituir o picles feito com o pepino pelo talinho da beterraba. Aqui a gente traz um prato principal, que é um risoto com a folha da beterraba, né? Então, a gente tem um diferencial de utilização dessa folha da beterraba, que muitas vezes ela é dispensada dentro de uma rotina. Aqui a gente consegue trabalhar ela para fazer um risoto, ou até mesmo a utilização dela para fazer uma farofa, por exemplo, fica super saboroso também. E a sobremesa, utilizando a beterraba em si, aqui é um bolo de red velvet, então é uma receita tradicional de red velvet, sem nenhum tipo de corante artificial. Então, a gente trabalha com essa beterraba para fazer esse processo de coloração do bolo e também dá a questão da textura da massa e a doçura. Então, é um aproveitamento integral. Essas são receitas, são exemplos do que a gente tem aí no livro e outros preparos mais, né? Além da gente ter caponata feita com casca de banana, por exemplo, que fica super interessante. A utilização da abóbora integral para a gente fazer o próprio snack da casca da abóbora e utilizar ela para o recheio. Né? Utilização de plantas alimentícias não convencionais, como a própria Ora pronobis, capuchinha, né? Azedinha, a gente consegue trabalhar também dentro das receitas que a gente propõe no livro. Então, é um pouco disso, é a bioética aí, junto com a gastronomia, trazendo um diferencial aí para a sociedade. As fotos das receitas não são IA, tá? São fotos verdadeiras de pratos degustados. Obrigado. Os estudantes da gastronomia, então, que participavam das nossas rotinas acadêmicas, ajudaram a gente a fazer as receitas e a confeccionar as receitas, inclusive as fotos. Então, a gente teve a participação de estudantes também. Hoje, alguns já são até egressos. Obrigado. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Tem algum comentário no chat, Rúbia? Alguma pergunta? Eu ia comentar isso agora na sequência. Eu ia comentar agora. Quer dizer assim, eu fiquei muito curioso para ler o livro, né? Principalmente não só pela fala de vocês, mas pela experiência que nós tivemos agora há pouco, né? Inclusive chegamos mais tarde porque estava muito bom e não dava para pular nenhuma das etapas, né? Não? Muito obrigado, professoras. Obrigado pela participação. Então agora nós passamos por uma segunda etapa, saímos da gastronomia e vamos para a área da literatura. Eu gostaria de chamar aqui, para compor a apresentação, o lançamento, o professor Otto Leopoldo Wink, a Mariana Artigas, nossa egressa, e o Guilherme Gralac Gober. Então, nós vamos... Você está com as apresentações aí, né, Rúbia? O Otto primeiro. Então, cada um de vocês tem 15 minutos. Fiquem muito à vontade no modo de conduzir aí o lançamento de vocês. Então, boa tarde a todas e a todos que estão presentes, os que estão remotamente. Para essa segunda parte gastronômica, né? Vamos saborear um pouco de poesia. Espero que vocês gostem das poemas, né?
Mas se não gostar também não tem problema, poesia não é sempre para agradar, né? Então eu vou ler alguns poemas desse meu último livro, que está sendo lançado agora. Eu só tenho esse exemplar, mas dia 23 vamos fazer o lançamento lá no restaurante Nina, lá no centro, na Marechal Deodoro. 18 horas, então todos e todas estão convidados para aparecer lá. Então é Fragmentos de Caos, ou Mosaico. Esse título é uma espécie de desculpa para reunir poemas de várias épocas, de vários contextos, né, que não tem uma unidade muito nítida. Então, se você olha assim, é fragmentos, mas de repente você afasta assim um pouco o olhar, pode compor um mosaico. Eu acho que a vida é assim, né? Do caos, a gente pode de repente criar um cosmos, ou tentar criá-lo. Não sei se vai dar para mostrar ou não. Se não aparecer, tudo bem. Tá. Então, são poemas assim, dos últimos 20 anos. Meu último livro de poesia, que é uma seleta, é Cosmogonias, de 2018. Então, tem poemas anteriores, poemas que eu fiz junto dos poemas desse livro e poemas posteriores. Mas são poemas, digamos assim, velhos. Os últimos têm 3 anos, porque de lá para cá o espírito da poesia não me visitou mais. Eu estou numa fase de prosa. Nem sei se vou voltar a escrever poesia. Sabe, sente assim que o espírito da poesia se afastou. Pode ser que volte mais tarde, né? Mas eu estou há 3 anos que não sai um poema. Tinha época que eu produzia um poema por dia, sendo que de cada 3 poemas um era salvável. Hoje, assim, passa anos, não brota nenhum. Mas eu tenho tanta coisa já escrita que acho que dá preguiça de escrever mais. Porque. Apareceu já? Ah, beleza. Tá, então a página 16. O nome do poema é Taciturno Ofício, e é uma alusão, o título, né, a um famoso verso do poeta Dylan Thomas, que se refere ao ofício de escrever poesia como um taciturno ofício, um ofício melancólico. Porque não sabe, Dylan Thomas é o poeta cujo nome inspirou o Robert Zimmerman, vulgo Bob Dylan, para usar esse nome como nome artístico. Vamos lá. Aí, taciturno ofício. Escrever é cortar na carne. Como cortar os dedos, ou como cortar os pulsos, ou como cortar os braços e escrever com os cotos. Escrever é ficar roto ou rouco, porque ninguém te escutou os gritos. É ficar gago, com os sapatos gastos e a alma em rasgos. Escrever é como cortar carne, como quem faz um ensopado para tomar sozinho em noite de inverno. Pós-poesia. Vocês lembram, né? Mais ou menos que o Adorno, depois da Segunda Guerra Mundial, falou como fazer poesia, né, depois de Auschwitz, né? É uma pergunta que a gente faz, né? Por que fazer poesia hoje, né? Tendo um genocídio em Gaza e no Líbano agora, e outros genocídios, né? Pós-poesia. Como falar de amor? Como falar da lua? Como falar da flor? Depois de Auschwitz, depois de Hiroshima, depois de Gaza. Depois que uma criança desmaiou de fome na minha rua.
Também quando eu falei, ué, eu escolhi literatura, hein? Literatura. Tá ligado? Uhum. Não? Eu falo alguma coisa ou não? Oi, teste. Ok? É. Ah, muito obrigada. Posso continuar? Então, ok. Ah, então, continuando, só para falar um pouquinho mais sobre o processo do Felina Sublimação, algo muito importante que eu considero para falar aqui para vocês também é a PUC, ela acabou mudando bastante minha trajetória e eu estava conversando aqui com os meus colegas na mesa que desde o momento que eu entrei no curso de letras da PUC Paraná, eu decidi que eu ia me dedicar então à literatura, porém é um curso muito vasto, muito rico e eu fiquei com aquela semente dentro de mim assim da literatura e lancei também um livro em 2022, o Ossatura Sutil. E a poesia, ela sempre esteve em mim, assim, me acompanhando, porque é algo que eu tenho muita afinidade. Eu não gosto nem de chamar poesia de gênero, assim, porque eu não sei dizer muito bem o que acontece, e é como alguns poetas também dessa geração mais nova dizem, estava aqui conversando com o Guilherme também, muitas vezes a gente não sabe explicar como ocorre ou por que ocorre. Também não quero colocar a carga somente na inspiração, assim, mas o Felina Sublimação, ele foi um livro que surgiu a partir de outras leituras e de um trabalho também com um projeto de mestrado, onde eu ia estudar também a citacionalidade. Foi algo que eu acabei incorporando na minha poesia e trabalhando, então, os poemas em torno de uns 2, 3 anos. Então, eu sempre costumo trabalhar os poemas nessa faixa de tempo, porém, não é algo que eu tenho muito controle. E eu sempre gosto de ressaltar não só o caráter imagético da poesia, mas eu gosto de trabalhar, então, também com o caráter morfológico. Acredito que alguns poetas justamente nos interessam e nos inspiram, né, a acompanhá-los, a lê-los e a segui-los, justamente por esse caráter morfológico que a poesia acaba tendo. Então, eu preparei alguns poemas aqui, eu vou fazer uma leitura para vocês e acho que a gente vai conseguir acompanhar agora pelo telão mesmo. Então, eu sempre gosto de me levantar, então eu vou me levantar, vou fazer a leitura. E também, aproveitando o gancho do professor Otto, que falou sobre o lançamento também no Nina, esse é o segundo lançamento, então, em Curitiba. O primeiro ele foi feito na Livraria Tela-Aranha, no dia 10 de abril. Mas, novamente, agradeço muito a oportunidade, então. Então, vamos lá à leitura dos poemas. Virgínia. Virgínia. Num azul desmaiado, busca-me dentro de ti como palavra, encontra-me depois como poema. Agonia translúcida. Amar em teu nome o sabor da guerra, a tônica de um segundo nome esquecido. Compor versos com Ariel. Tornar-me etérea dentro da palavra escrita. Felina sublimação. Essa fissura irremediável. Em tua pele, amar ideogramas impossíveis, caligramas irretocáveis. Rhiannon. A dúvida é o inacabamento das imagens mortas, é a violência mais sincera das palavras, da sintaxe. Pensamento. Preconizar o amor sobre os cotovelos, enxergar o amor num rastro d'água, mímese contemplativa, adentrar os póreos da linguagem, cegar teus lábios, reter o desejo. Perfume volátil, Pinot Noir.
Madeira arqueada, pés ardendo, poema arenoso. Retornar ao início de tudo, sair ilesa. Blue Moon. Convido a lua a deitar-se comigo. Convido a lua a adormecer em meu travesseiro. Kintsugi. Kintsugi. Remendo minha razão com aquilo que me restou. Linces inclinam-se para dentro do meu corpo. E dentro de mim, um terrível sabor de sal. Não trago nenhum ramo de artemísia no bolso. Não escrevo aicais como Bachô. Do meu ventre brota um pássaro morto, delicadamente esculpido em cerâmica. É impossível remendar um amor com fios de ouro. Impossível neutralidade. Não há neutralidade possível na semântica da poeta. Tenho para mim que o vazio e o poema não são neutros e nem nunca serão. Sonâmbula metamorfose. Numa espécie de sonâmbula metamorfose, a miopia agora rege a minha forma de enxergar o mundo. Hoje tenho 2 espelhos tatuados diante dos meus olhos e somos como 2 seres metamorfos. Somos 2 estranhos, um e outro espelho mirando-se agora e para sempre. Avalovara. A noite dormita em uma pétala de presságio. Oxidando feito prata. Noite apenas, orifício côncavo. O caos mora numa revoada infeliz. Sobre o negro pelo da felina, 9 buquês de flores florescem e consagram a escuridão. Aqui jaz o siamês encanto da gata, e sinto os vermes carcomendo meu corpo, e vou oxidando assim, feito prata. Blue and green. Com meus poros e minhas 4 patas, apagar os rastros do poema e ser todo santo dia engolida pela música de Coltrane. Emudecida. Seus olhos, a sonhar dentro de mim, rejeitam a minha imagem, minha sina, e caem por terra. Meus poemas ladram para estranhos, transformam-se em uma extensão do seu corpo. Permaneço emudecida. Meu nome é um símbolo etéreo, lua em peixes, ascendente em câncer. Você sabe, gosto de personagens sem nome, gosto de poemas sem face, sempre preferi o seu segundo nome. Gosto de amores platônicos e de versos sem métrica e nem rima. Fios invisíveis. Abandonar o modo com que os homens nos ensinaram a fazer ciência. E incorporar a maneira com que as mulheres tecem os fios invisíveis da linguagem. Veredicto final. Habitava o ar uma beleza sem sal, moscas zunindo no ar. Esvaziava-me então uma tristeza dulcíssima. Eis o veredicto final. Não morreu felina, morreu mulher. Morreu pensando a poesia. Então, muito obrigada a todos. Essa é a capa, então, do Felina. E estou muito feliz, mais uma vez, de compartilhar aqui esse espaço com vocês. Eu trouxe alguns exemplares, caso alguém queira adquirir no final, mas acredito que também o importante seja a gente ter esse espaço de diálogo e poder compartilhar, então, com vocês. Então, agora sim, muito obrigada. Como é que continua, né, depois deles? Me colocaram por último, mas demorou. Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme, eu sou estudante de letras, tenho 23 anos, estou no primeiro semestre. E, cara, o que eu posso dizer para vocês? Estou bastante nervoso de estar aqui, na verdade, já deixo avisado a todos, mas é o seguinte, eu estou aqui por um motivo, que é mostrar epifasia. Epifasia, pelo nome, acho que já dá para pegar um pouquinho, né? Epifania, poesia, a junção dos dois e coisa arada. E assim, eu comecei a escrever, na verdade, esse livro sem querer, velho. Eu tinha 13 anos de idade quando eu escrevi minha primeira poesia. Veio de repente, veio por necessidade, por sobrevivência. Eu acredito que a poesia sempre teve em algum lugarzinho ali que eu nunca soube acessar direito. E daí, quando eu fiz 13 anos, que foi quando a vida começou a bater, assim, foi quando eu aprendi a usar palavras. Eu também não sabia falar muito bem, né? Aí também, depois que aprendeu, nunca mais parou, né? Eu falo demais, aí tá maluco.
Mas enfim, galera, vocês vão perceber tudo isso daí que eu tô dizendo nas poesias. Eu escrevo muito, são gigantes as poesias, não consigo escrever miudinho. Mas, cara, pra mim é um pouquinho complicado, né, continuar depois de Otto, certo? E depois de Felino Sublimação. Mas tudo bem, né, mano? Agradeço, inclusive, gente, de verdade, por terem servido de. Você também, né? Principalmente, né? Vamos falar a verdade. Porque foi depois que eu vi você. Gente, no primeiro dia que eu vim na faculdade, eu vi ela falando de poesia. Daí eu falei, nossa, dá pra fazer livro, velho. Que até então eu só postava, né? Mas enfim, eu tinha preparado algumas leituras que eu já não sei se eu vou estar lendo elas, porque não sei se cabe mais, tá entendendo? E perdão o vocabulário aí, galera, eu tô realmente um pouquinho nervoso, mas vamos falar de Epifasia. Esse é um livro que tá mudando muito a trajetória da minha vida, porque eu nunca pensei que poderia escrever de fato um livro, e ele não existe ainda fisicamente, né? Então ele está no processo de ser criado. Estou fazendo sozinho, então todo o processo de diagramar o livro, todo o processo de fazer a edição toda, de pedir as impressões, então tudo isso daí é uma coisa que estou fazendo pela primeira vez na minha vida, aprendendo muito, errando muito também, mas é isso. Eu tenho certeza que o que está escrito aqui surgiu por um motivo, não podia ficar só guardado na mente, então muitas poesias já aconteceram de existirem para outras pessoas, então saiu de mim, mas não era muito para ser minha aquela poesia, acabou se tornando de outras pessoas que conseguiram contemplar aquela poesia e mudar algo da vida que eu mesmo não conseguiria conversando com a pessoa. Eu gostaria então de começar mostrando o prefácio. O prefácio não pode ser o... tem os agradecimentos, né? Esse aqui é bonitinho, mas vamos lá, no sumário. A gente tem aqui alguns capítulos, 5. Eu resumi em 5 capítulos aquilo que eu não sei como que conseguiria resumir em capítulos, na verdade. Eu fiz um pente fino, para falar a verdade, e consegui tentar resumir o que significam tais poesias. Então a gente começa com existências que se questionam. Aqui mora justamente a parte da minha vida onde eu comecei a entender que dá para escrever. A gente parte para a matéria da dor, que foi quando a depressão pegou bastante, que também me motivou muito para escrever, por sinal. A gente vai para amores que me formam, porque nada eu seria se não fossem os amores. A gente também tem o segundo lado do sumário, que a gente parte para o mundo, a rua e eu, que foi quando eu fui conhecer a rua, fui conhecer o que tinha além da poesia escrita. Então foi quando eu fiz a poesia slam, poesia marginal. Aqui a gente tem algumas poesias marginais ali, então a gente tem grafite, pertencente penitência, são poesias que eu já falei em movimentos de slam. E a gente parte para o final, que é quando tudo meio que se junta e se entende, que são as poesias de aniversário, 22 e 23. Quero fazer a de 24 logo. E a gente finaliza com axé, que na verdade, para mim, axé foi aquilo que ressignificou toda a minha vida da poesia e afins. Então é o seguinte, eu ainda não tenho certeza das poesias que eu quero falar para vocês, porque eu tinha um plano na minha mente, mas eu não consigo simplesmente seguir esse roteiro. Eu vou precisar começar com vida. Eu acho que vida, na página 116, é a que mais vai trazer o que eu estou querendo trazer. O que quer que seja isso que eu quero trazer. Vida. Galera, como eu disse para vocês, eu não tenho a mídia física ainda, porque ele está no processo de pré-venda, ele vai começar no processo de pré-venda, então eu vou abrir no meu celular para poder ler um pouquinho melhor, mas vocês fiquem à vontade para acompanhar também. Então a gente fala, muitas das poesias tem muito esse teor existencialista, então vocês vão perceber bastante disso. Vida, vida, a que devo? Em nuances encontra-se meu pródigo amor, desprenda-se para que haja o berro liberto de um coração disperso. Noite, a que lhe devo a honra? Chegas com calma e me entregas o doce olhar de quem recepciona? Partes como quem não ouve, como o que conspira para o surgimento de novidades? Vai-se embora, pois sabe a hora de cortar minhas queixas? Alvorada, junto de ti me amanheça. Beije meus olhos para que a claridade persista, me acorde, me ame. Me ame. Não me adores, eu deixarei cores febris nas pálpebras, pois com essas, mesmo fechadas, colorem-se os horizontes por detrás das fortalezas imaginárias. Pode continuar, tem acho que 3 páginas essa poesia. Pode continuar, por gentileza. Me pergunto, a que lhe devo vida? A que lhe devo contemplação sombrio? Por que ainda amanheço nos carinhos ensolarados? Por que ainda vivo? A que lhe devo vida? Ao que agradeço? Ao que devo despejar-me? Quem mais eu preciso amar? Tudo se dissolve, diz a vida. A dor mais sofrida será um dia a cicatriz mais bonita. A cicatriz da pele também se dispersa ao encontrar-se com aquilo que a decompõe. E não há o que se deve, diz a vida. Mas eu conheço a vida, e a vida sendo vida, jamais diria de que é feita a vida, jamais garantiria que haja de fato algo a se dever, pois não deve. Morte, aquele fujo.
Podemos continuar. O fim, a noite que me recepciona com olhos castanhos claros é a mesma que me deixa para que surja um novo dia. A manhã que me afeiçoa é a mesma que prepara a tarde para a transição da próxima noite. Assim se é, assim será. Até que não existam mais noites, nem manhãs, nem vida, nem morte. Até que nada seja, até que o nada surja. Por isso, vida, lhe devo viver, sendo essa minha única súplica a se fazer. Por isso, morte, lhe devo amar, sendo em sua virtude o lugar onde as grandes cartas de amor são escritas, sendo em tua presença o espanto de ver que a vida é somente vida. Podemos continuar. Olha, vida, me viva como jamais fui vivido antes, me enche de amores, mortes e espantos, me ame e odeie, mas vida, minha bela vida, me tenha, me viva, me culpe, me amarre, se quiser, me mate, mas enquanto a morte não me quiseres, vida, não me deixe. Começo com essa, que valeu, galera, agradeço, mas eu não sei como continuar depois dessa. Eu vou ter que trazer outra tão significativa quanto. Eu não esperava que fossem logo essas que me enchem os olhos, mas vai ter que ser essa. E a outra está logo no finalzinho, que é a Axé. Ela é a última poesia que eu quero mostrar para vocês. Eu não vou mostrar muito, porque já são gigantes, né? Daí tem que pegar um pouquinho da atenção. Então, Axé. Aqui eu passei um processo de escrita dela, na verdade, por eu começar e só depois consegui terminar. Então passou-se uns 2 meses de um lado para o outro. E acho que dá para ver nitidamente o lado que muda, onde eu não sabia o que era o axé, e quando eu começo a descobrir um pouquinho mais sobre o que é aquilo, então dá para ver essa mudança no meio. Então vou começar com axé. Encontrei o vazio do meu pensamento, o lugar onde não existe mais filosofia e nem sentimento, onde todas as ambições se chocam sem contexto, o lugar onde eu perdi meu medo. Minhas pernas se movem, sendo meu âmago inércia, meu crânio prensa produções cinematográficas do imaginário, minhas costelas trincam com o suspirar maquiavélico de um alívio inconsistente. Agora, sem ar remanescente, inspiro o vento de um furacão onipresente. Tem a segunda página. Venho desse ambiente abissal onde nenhuma luz física é rápida o suficiente, onde comprovações não são nada, exceto teorias, onde pensar não condiz com vida, onde o latejo de uma dor ainda não doía, pois ainda não existia, onde o tempo é relação fria entre o que foi e o que será, no mesmo momento e lugar. Os dois não existem, e se existem é com tanta força que não há mensura, e por isso se censura. Me provo como veneno, sendo eu meu próprio antídoto. Exponencialmente antiquados os sonhos que tenho dentro desse mesmo quarto, dia após dia, revoluções, gênesis e catarse, e no final são todas impossibilidades, a irrealidade da existência, a ilustração da imperfeição inexistente e perfeita, como um grão de areia, punhado de terra, algodão doce, em tudo que se habita a lembrança, sou criança, mas em lugar nenhum perco a esperança, esperando pelo tempo que já se foi e ainda não se passou. Conselhos não são palpáveis, psicologia se torna fraude, só para que aí sim surja espiritualidade. Nenhum lugar sobrevive como lugar nenhum quando se tem caridade. Do algodão doce ao punhado de terra, eu continuo sendo pertencente à mesma atmosfera, ao mesmo ambiente que se tem fome e festa. E o que fará eu como matéria? Amar. O amor que ressignifica a vida eterna, mesmo sendo essa a nossa única chance, sinto no ar, nesse calor escaldante, o poder de um coração pulsante. Tão mísero como uma ordem, independente como a desordem, como a não permissão para se haver, amor esse que não há forma de se conter. Esperança, somos esperança. Para que haja luz, mesmo que imaginar, a sutileza de uma fagulha incendiária, e da cinza será criada uma nova forma de se amar. Essa será tão forte que nem o dinheiro poderá calar. E que assim seja, para que eu seja hoje a ancestralidade do futuro. Mais um pouquinho. Para que lugar nenhum seja populoso e iluminado, para que nenhum ser tenha lugar fixo ou respectivo para ocupar, para que a liberdade fale, cante, grite mais alto, para que o fogo dance como a paixão da chama crepitante, para que estabeleça fé. Fui, sou e serei sempre fruto do mais poderoso amor. Axé. É isso, galera. Eu agradeço a quem me ouviu. Antes de bater palma, né, que tem as palmas, é verdade, eu gostaria de avisá-los que estarei começando a pré-venda do livro. Esse aqui foram alguns exemplos, tá? Elas são bem marcantes, as poesias para mim, então sempre que eu vou falar sobre elas, de volta, nunca é a mesma coisa, sempre que eu falo é diferente. Se vocês conseguirem abrir, eu acho que tem a capa do livro em uma outra mídia, tem a capa de Epifasia. Tem outras 2 mídias, na verdade, tem a capa, e também tem o link do meu WhatsApp, caso alguém queira entrar no meu WhatsApp e falar comigo depois. Só para explicar direito, né, a pré-venda vai acontecer essa semana, vai começar essa semana, e eu planejo usar todo o valor que eu arrecadar com a pré-venda para justamente fazer o lançamento oficial.
Então, no lançamento oficial, além de receber as obras, aqueles que comprarem na pré-venda, vai ter também toda a leitura, vai ter... Eu ainda estou escolhendo o lugar, né? Tem alguns lugares que eu estou planejando, inclusive o terreiro. Então, assim, muito significativo para mim. Aqui está o QR Code do meu WhatsApp, para quem quiser entrar, quem quiser tirar uma foto depois, para trocar uma ideia comigo pelo WhatsApp. Esse mesmo nome, Gui GLK, é o mesmo do Instagram. No Instagram eu também posto. Passaria a postar, inclusive, mais sobre o processo de escrita, de publicação do livro. Então, fiquem à vontade também para entrar no meu Instagram. E Epifasia, cá sou eu, em ambas versões minhas, uma tentando abraçar a outra, né? É difícil, hein? Mas, enfim, tem todos os significativas poéticas, mas eu acho que também é um livro que dá para você ler de forma passageira, de forma skimming, assim, das ideias, sabe? Caso você queira. Verdade? Então, assim, agradeço novamente o espaço. Fiquei bastante nervoso, mas agora já estou mais tranquilo. E obrigado a todos também que estão no virtual. Vocês são incríveis. E todos que estão aqui presentes também agradeço. E é isso, gente. É nóis. Se alguém tiver uma pergunta, inclusive, por gentileza. Mas se não tiver, também tá tudo certo. Beleza. Obrigado, Otto, Mariana, Guilherme. Eu acho que esse encontro do Guilherme com o Otto e com a Mariana era necessário. Ele sempre vem falar comigo depois da aula sobre o livro dele. Acho que você encontrou aí dois interlocutores bem interessantes, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Só deixa eu passar o microfone para você, só um minutinho. Elisa, eu ia falar Heloíse. Oi, eu sou a Elisa, sou do primeiro período de letras. É muito legal estar aqui, só queria dizer que o que vocês falaram, as poesias de vocês foram todas muito lindas. Eu não soube muito de escrever poesia, mas eu amo escutar pessoas falando poesia. Adoro escrever muito também. Gosto de produzir haikais. Daí. Não, e professor Otto, eu conheci você. Eu me lembro que eu conheci você na feira de profissões no ano passado. Aí foi muito legal ver um poema teu. E é isso, eu adorei que vocês falaram tudo com muita paixão, porque literatura é isso, é muita paixão. E no poema do professor Otto, que falou, por que fazer poesia, literatura, com tantas guerras, com genocídio acontecendo? Mas acho que atualmente é bem nesse tempo que a gente precisa fazer literatura. Porque ela abre muitos olhos, mostra pra gente a realidade, ao mesmo tempo fugindo dela. Então, é isso, muito obrigada por esse fórum. Também queria perguntar para vocês como que começou essa paixão de vocês pela poesia, pela escrita, pela literatura, como que foi acontecendo tudo isso? Bom, comigo começou aos 15 anos e até agora eu não me curei. Bom, eu comecei com 13 anos, na verdade. Comecei com 13, mas também no sentido de sobrevivência, foi necessário. Demorou para se tornar uma paixão, foi depois que eu fui criar repertório mesmo. Então, assim, eu nunca tinha tido contato. Foi necessário, eu quase, literalmente, quase morrer para ver, né? Então não precisa, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que quando se cria o interesse de consumir algo que fuja da dopamina rápida, que é o principal, na verdade, você se encontra em muitos ambientes. Eu acho que a poesia é um ambiente muito bom para se encontrar, justamente porque ele traz a lírica, mas traz muito de sentimento, que é tão difícil de descrever. A poesia faz isso. Então, para mim mesmo, foi através de muita dor, só que depois que eu fui entender o que era tudo que a poesia pode ser na vida de alguém. Então, foi com 13 anos. Então, para mim surgiu devido ao fato de que quando eu era criança ainda eu cursava teatro, então meus pais me colocaram no teatro e eu sempre li muita dramaturgia desde esse período, assim, sempre gostei de ler muito Shakespeare e eu acho que eu tive essa virada depois que eu li A Insustentável Leveza do Ser e sim, é um livro muito bom. Eu acho que quando eu decidi cursar letras aqui na PUC, eu tinha acabado de ler A Insustentável Leveza do Ser. Mas antes disso, eu já percebia muito a lírica vindo
assim, ao meu encontro, digamos assim, porque eu gostava muito de ler as peças do Shakespeare e principalmente o Ibsen também. E essa minha paixão pela literatura, então, ela se iniciou no teatro, porém acabei mudando de área, né, antes de cursar letras, e eu não poderia deixar, então, essa veia artística se extinguir, então, por isso eu escolhi fazer, então, digamos assim, da minha profissão também a minha paixão, né? Então, teve essa relação, assim. A minha dúvida, na verdade, eu prestei atenção, né, nas apresentações de todos vocês, e pode ser uma dúvida para os três, mas nasce de uma lembrança minha. Eu nunca tive uma ligação muito forte com ler poesia, porque eu nunca entendia o que eu lia, mas na faculdade isso mudou, por conta das aulas com o professor Everton e com o professor Otto. E eu lembro de uma aula em específico, em que nós estávamos lendo Ferreira Goulart com o professor Otto. E ele falou sobre a questão da esperança na revolução, da esperança na mudança, nascer de acreditar que essa mudança pode existir. E eu acho que, para vocês três, poesia tem uma relação um pouco forte com isso, né? Essa esperança em uma revolução, talvez externa, talvez interna. Como eu posso escrever poesia com tudo que está acontecendo no mundo agora? Então, gostaria de ouvir um pouco sobre isso, né? Especialmente porque eu evoquei essa memória na minha cabeça. Essa aula é uma aula muito marcante para mim, professora, até hoje. Eu comprei o livro do Ferreira Goulart depois disso, porque eu fiquei, assim, muito vidrada nas palavras e no que ele escrevia. E eu também queria perguntar para Mari sobre a inspiração por trás dos nomes das suas poesias. Rhiannon, Viviane, né? Virgínia, isso. Sim. Porque talvez eu tenha sacado, talvez não. Queria perguntar, né, sobre isso. Sim, eu acho que eu vou começar respondendo, aí eu vou passar o microfone para o Otto. Muito obrigada, Rubia, então, pela pergunta. Sim, eu me inspiro muito nas músicas, então teve uma inspiração em Fleetwood Mac. Eu utilizo também, me julguem ou não, a Lana Del Rey, então algumas coisas eu acabo incorporando, porque nessa jornada assim, com a poesia, eu percebo que muito a gente não deve colocar tão a cargo da inspiração ou a cargo do que eu estou lendo ou ouvindo no momento. Mas eu acho que também muito estudo a partir disso e reconhecer também outras artes em outras mídias, algo com quem eu posso me conectar. Então, a Virginia Woolf sempre foi uma autora também que me acompanhou desde meus 15 anos, e aqui eu a conecto também com a outra pergunta, porque eu sempre fiz terapia, assim, então sempre me interessei muito por psicologia também, e foi uma recomendação assim da minha terapeuta desde muito nova, aos 15 anos, ela falou: eu acho que como forma de expressão não utilize somente o teatro, você deveria também utilizar a escrita, já que você escreve assim de uma forma muito catártica, ela quis explicar. Então eu acolhi isso, e acho que com a fala do Guilherme a gente acolhe não só pela idade. Eu acho que a gente não deve pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa nova e tudo bem, estou começando, mas eu acho que a partir disso, quando essa chave vira, você começa a acolher você mesmo e a sua própria escrita, as suas inspirações, e a não ter medo de dizer assim, sim, eu coloquei um verso da Lana Del Rey, eu coloquei um trecho do Fleetwood Mac, ou simplesmente acontece, assim. Então, eu coloco muito aquilo que eu acredito no momento e que, de certa forma, eu acho que eu vou acreditar pela vida inteira, assim, por mais que eu venha mudar no futuro. Então, essas inspirações acontecem dessa forma, assim. Esse livro tem justamente uma epígrafe, a epígrafe inicial do livro é do Goulart, que é: entre o que é rosa e lodo necessário, passa um rio sem foz e sem começo. Então eu fico feliz com a tua fala, porque às vezes a gente já tem a impressão, nós professores, ou sobretudo eu, né, que ninguém está ligando, assim, está lendo poesia ali na aula, ou, sei lá, tá falando ali, alguém se levanta e vai embora. Puta, que eu tô fazendo aqui? Aí quando escutam um depoimento desse... Ah, é? Que legal. Poxa, que massa, que legal. Não, um poeta muito marcante, porque um poeta apaixonado, né? Ele viveu uma vida apaixonada, uma vida intensa. Tem aquele livro dele, Rabo de Foguete, que conta a experiência dele no exílio, né? Como um rabo de foguete indo de um país para o outro, fugindo ali e aqui, né?
Mas quando você falou a esperança na Revolução, acho que você fez alusão àquele famoso poema dele, como 2 e 2 são 4, né? Como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, muito legal isso aí. Tá? Fico muito contente, muito feliz que a poesia, se não salva o mundo, ela dá um alento, né? Dá um gás para a gente, quem sabe, salvar pedaços desse mundo aí. Eu vou estar dando minha opinião também, né? Na verdade, sobre o assunto. E eu acho que dentro da revolução interna e externa, existe algo muito interessante, que é uma nuance muito grande, assim, de você perceber que você às vezes não pode fazer nada para com o mundo, mas o mundo está sempre fazendo alguma coisa com você, e você pelo menos pode expor isso para alguém que queira entender, para si mesmo também, muitas vezes. Eu acredito muito na revolução, muito fielmente, mas eu também sei que muito possivelmente eu não verei essa revolução. Mas meus netos talvez vejam, e meus netos possivelmente vão ter um repertório para ler baseado no que eu quis dizer, baseado no que eu entendi de como era a época que eu estava e por assim dizer. Eu acho que a poesia ela é muito importante para você registrar o momento histórico, o momento social, porque qual que é a melhor forma de você entender o que a sociedade faz com o ser humano, se não escutar aquele ser humano na sua forma mais ontológica, assim, de querer dizer sobre o mundo, entende? Então, realmente, a poesia tem uma importância social muito grande, pelo menos do meu ponto de vista, mas de modo geral, foi justamente por isso que eu mesmo comecei a escrever. E eu sei que você pode não ter perguntado, mas eu vou estar falando, sinto muito. Mas é o seguinte, você perguntou de quando quando a gente começou a escrever, por que começou. Eu não lembro exatamente do porquê nem como, mas algo que foi me ajudando conforme o tempo foi passando, que talvez ajudem vocês a começar a escrever as poesias de vocês. Eu não vou estar falando de matéria, então sinto muito, professores, não é nada repertório das ideias, mas é o seguinte, sempre tentei ver muito de forma metafórica e até com analogias aquilo que eu estava vivenciando. Então, todos os sentimentos que eu tinha quando era mais novo, as dores e afins, elas tinham cores, tinham tamanhos diferentes, tinham estruturas complexas, e eu tentava descrever aquelas estruturas. Então, tinha um sentimento tão específico que ele era tão graúdo, mas tão cinza ao mesmo tempo, sabe? E eu quis começar a escrever sobre aquilo. Então, acho que é uma boa forma de se começar. Então, fica pelo menos o meu ponto de vista sobre. De resto é isso, gente. Eu agradeço. Mais alguém? Então, Mariana, Otto e Guilherme, muito obrigado. Pode deixar aqui no meio. Pode deixar. Obrigado, Mariana. Trota o microfone. Você vai gostar do Oi, estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, para darmos continuidade ao lançamento dos livros no 7º Fórum Nacional de Revisão de Textos, passaremos agora a professora Lisandra Ferreira de Lima, Luiz Maurício Rezende, Neuci Schotten e Rosane de Melo Santo Nicola. Nós teremos duas participações. A Neuci Schotten, é isso? Por favor, fique à vontade, Neuci. E também a professora Lisandra Ferreira de Lima, que está online, direto de Ponta Grossa. Vamos ver se nós conseguimos ouvi-la.
Boa tarde, me escutam? Sim, Lisandra, estamos te escutando bem. Ótimo. Você quer Obrigada. compartilhar a sua apresentação? Pode ser, parece que eu vi na tela ali, ela não está mais. Eu acho que é melhor você compartilhar, que daí fica mais fácil para você Perfeito. passar as lâminas. Só que para compartilhar, eu acho que tá inabilitado. Então a gente vai apresentar para ti por aqui e daí a gente Pode vai ser. passando, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Só um minutinho. Tá. Você só sinaliza, Lisandra, quando tiver que passar o slide, tá bom? Combinado. Perfeito. Então, fiquem à vontade, vocês têm 15 minutos. Boa tarde a todos, todas que estão online, todes. Esse livro, ele é um registro de uma grande história em termos de educação e ensino superior, né? Os autores são bem diversificados, né? Nós temos a Lisandra, que está aqui, de formação ela é engenheira química. Na época, o nosso pró-reitor de graduação, engenheiro mecânico, a professora Rosane, que muitos conhecem aqui, que é de letras e educação, pesquisadora, né, em ambas as áreas, e eu, pedagoga, de uma universidade pública federal. Então, eu comecei na educação muito cedo e eu quis muito ser acolhida e formada ao longo da minha trajetória. E acho que quando eu me tornei pedagoga, eu levei essa minha necessidade de ser acolhida, de ser colocada naquele contexto e saber lidar com toda a grandeza que a educação exige de cada educador, né? Então, esse registro histórico para uma universidade centenária, ela é um alento, né, na vida de um pedagogo de mais de 20 anos aí atuando, mais de 15 anos no ensino superior, e é um material para ser consultado. É uma história de muito trabalho. Eu sempre entendi a educação com várias partes, né? Pelos autores, vocês veem que não é possível compor educação sem diversas áreas, né? Então, essa necessidade de deixar o registro é porque a gente quer mostrar que é possível inovar. Se não com todos, com quem deseja, com quem está aberto para isso, né? A professora Lisandra foi uma das engenheiras da nossa universidade que, desde o primeiro encontro, ela estava aberta, né? O professor Luiz Maurício foi caminhando conosco e foi se abrindo para essa possível educação, para essa possível inovação no ensino superior, né? Então, a gente traz aí o registro de um roteiro metodológico para a transição do currículo por competências na educação superior, tá? Sempre com muita esperança. É tão lindo ver isso aqui e um estudante dizendo assim: eu não sabia que eu podia escrever, eu descobri que eu podia pôr isso num livro. Gente, quando o professor vive essa experiência com um estudante que está chegando ali com toda uma vida pela frente, ou com um professor que está ali há 40 anos no magistério e diz assim: eu podia ter aprendido isso antes, eu teria sofrido menos. Então, eu ouvi muito isso como pedagoga na minha história na Universidade Pública Federal, né? E esse livro é para quem quer consultar, ver a nossa história, se inspirar e também tentar buscar a inovação. O mundo precisa, né, dessa inovação diária, não é nem, eu diria, diária mesmo, de currículo, de pessoas, de aprendizagens, de relações. Então, a Lisandra vai falar um pouquinho mais. A Lisandra é uma grande responsável por esse livro, porque ela insistiu muito nesse registro, e eu agradeço por isso, Lisandra,
passo a palavra para você. Obrigada, Nilce. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pela internet, assim como eu estou. E para quem está aí presencial, eu vou continuar, né, falando um pouquinho sobre o livro. Pode passar, por favor? O próximo slide, ele fala um pouco sobre os autores. Né, eu só queria fazer uma adição no que a Nilce já relatou, de que os autores, eles são autores de todos os capítulos. Não é um livro onde foi a construção, foi capítulo 1 de um autor, capítulo 2 de outro. Tudo foi escrito em todas essas mãos, e essas mãos tão multidisciplinares. E isso trouxe uma riqueza para o documento que precisava ser relatado, né? Por isso que Neuci falou, e é verdade, a gente precisa contar o que está acontecendo aqui, porque, como ela falou, eu sou engenheira química, está vivendo num processo de engenharia pedagógica, que é o que eu chamo que a gente viveu, e o que a gente construiu e que ainda constrói, porque o processo ele é contínuo, orgânico, né? Então, a gente aqui trilhou um caminho, mas a gente ainda continua construindo cada pedrinha desse caminho. Então, pode passar, por favor. E o livro ele é composto por duas partes, principalmente. A primeira, mais teórica, e com maior responsabilidade de Neuci e Rosane nos textos, onde Luiz e eu temos uma participação muito questionadora do que elas relatam, por exemplo, a etimologia da palavra, por que as instituições de ensino precisam mudar, como que elas vão mudar. A etimologia da palavra mesmo é um capítulo todo que se trata, então elas trazem os conceitos teóricos desta mudança para um currículo por competência, e Luiz e eu vamos relatando em textos dentro dessas teorias como que a gente vivenciou aquilo e como foi simples ou difícil a nossa vivência com aqueles conceitos no mundo prático, principalmente das engenharias. Então, a gente conversa com o texto numa linguagem teórica, técnica e numa linguagem prática, dizendo como que foi que a gente conseguiu transpor e algumas vezes traduzir, em algumas vezes integrar esses saberes nossos do dia a dia com a prática educacional, com o conhecimento teórico. E a partir do capítulo 4, a gente muda um pouco essa relação dos protagonistas da escrita. Então, a gente começa a mostrar como que se deu essa mudança do currículo por competência, e o curso que está sendo apresentado é de Engenharia Química da UTFPR Londrina, e vamos contando tudo como foi, passo a passo. E aí, pode passar, fazendo favor, para o próximo. A primeiro ponto, e aqui eu estou trazendo um livro da PUC que nos foi importantíssimo para entender, porque a parte educacional não é uma parte muito simples e muito cotidiana para os engenheiros, então a gente precisou muito se debruçar sobre esse livro, entender muito sobre o que nós estávamos falando e entender qual competência a gente ia assumir para um currículo que estava sendo proposto. Então, a primeira coisa foi entender sobre qual competência estávamos definindo. Pode passar, por favor. O segundo processo, que é um processo que ainda nós estamos lidando com ele e vivenciando, é mudança da lógica, da construção do plano de ensino e da sala de aula, né, de sair da lógica conteudista para pensar nos saberes e o que eu quero que esse estudante aprenda. Isso a gente, nesse momento, mostra como fez a mudança da escrita de um plano de ensino, do que a gente queria chegar, de como eram essas alterações, e hoje em dia a gente ainda percorre o caminho de como fazer essa escrita ficar viva
e não apenas num PPC adormecido. Então, essa ainda é uma luta mesmo, acho que não tem outra, que a gente vai, os desafios que a gente vai lidando para essa implementação do currículo por competência. Pode passar, por favor. E um outro ponto interessante, que pode parecer simples, mas que para nós não foi, e aí cada capítulo, então, mostra essa mudança nessa engenharia reversa, de não pensar nas disciplinas totalmente gradeadas para formar um perfil de egresso, e sim enxergar a demanda do mundo do trabalho, a missão, visão e valor institucional, entender como tudo isso, os conhecimentos técnicos dos docentes, entender como tudo isso construía o currículo e o perfil do egresso. E o perfil do egresso é que construía o currículo. Então, tem todo um capítulo mostrando como foi, quais dificuldades, desafios nós tivemos e quais etapas nós precisamos para fazer com que esse perfil do egresso fosse construído antes de se montar uma matriz curricular. Então, cada parte dessa, pode passar, por favor. Cada uma dessas partes, como a anatomia da competência, de como que ela ia ser escrita, o que representava essa escrita, como montar primeiro o perfil do egresso, depois montar o currículo, como que esse currículo se relacionava com as competências que foram definidas, essas competências eram suficientes, elas eram carga horárias compatíveis, tudo isso é mostrado de um jeito muito engenheirado, que é por etapas, por checklists, e, inclusive, pode passar, por favor. Até com uma matriz geométrica, né? A gente entendeu o currículo como uma matriz tridimensional, onde a gente tinha no primeiro eixo ali as competências e os conhecimentos estruturantes relacionados. Num segundo eixo, esses conhecimentos estruturantes se relacionam com as disciplinas e depois as competências com as disciplinas. E aí, cada um desses pontos desse cubo vai gerando os resultados de aprendizagem, vão gerando as avaliações que vão ser realizadas, o que eu quero que esse estudante saiba fazer no final do currículo. E como a gente escolheu a competência de Scalon, não era simplesmente fazer, né? Era um saber agir, era um saber ser. Então, tudo isso estava completado nas competências. Então, esse livro, ele mostra, para além da capacitação que ocorreu na UTFPR para currículos por competência, ele mostra uma interpretação que aquele grupo, né, que o NDE desse curso fez da leitura que ele atingiu dessa oficina. Então, ele pode passar, por favor. Esse aí foi só essa é uma figura que está no livro, então eu trouxe só para referenciar. E esse é o último slide, mas ele, na verdade, fez uma ponte e uma tradução. Eu acho que para até combinar com o espaço, não teria um outro termo para usar, de que foi uma tradução do que, né, se entendia de educação e o que conseguiu se avançar a partir de leituras e interpretações e aplicação no dia a dia. E é isso que esse livro conta. Eu fico muito satisfeita, muito orgulhosa, acho que esse é o termo, de ter feito parte dessa história e de estar podendo contar essa história através desse livro. Então, quero agradecer o espaço para poder estar compartilhando com vocês sobre essa vivência que nós tivemos, né, Neuci, que foi muito rica, foi muito prazerosa, não sempre tranquila em todo o tempo, né? Eu acho que currículo é poder e lidar com currículo nem sempre é muito simples, mas foi prazerosa no sentido dos afetos que a gente foi conseguindo estabelecer ao longo dessa trajetória.
Quando a gente pensa numa universidade que tem uma história de mais não como universidade, mas como escola formadora, né, de mais de 100 anos, e aí você vai, pessoas que são docentes ali há muitos anos, 30, 40, tem pessoas que até há 50 anos, porque começaram no ensino médio a ser docente já, né? Então, você põe uma proposta de repensar algo, porque é uma universidade de muito sucesso, que forma muita gente competentíssima, né, vamos dizer assim, e aí você propõe um currículo mais claro para todo mundo, inclusive para o estudante. Um dia alguém me disse assim no corredor, né? Professora, por que você foi mexer com isso? Nós buscamos qualidade. Sabe o que você vai ganhar? Um burnout. Aconteceu de fato o burnout, mas também tem alguns professores, vários que eu conheço dentro desta universidade, que abriram a cabeça para o currículo, para as questões de ninguém constrói educação sozinho, não é possível. Hoje eu percebo neste fórum os desafios, né, das áreas de letras, e nós, da área de educação, com desafios também tão grande quanto. Então, assim, ninguém vai chegar lá sozinho e do dia para a noite. Há um tempo necessário de maturação. Então, hoje, quando eu ainda encontro os professores na rua e eles vêm me dizer assim, professora, você mudou a minha história como professor. Hoje, eu amo ir para a sala de aula, estar lá com os estudantes. Hoje eu me vejo como um docente de fato. Antes eu era, né? Eu não sei nem nominar. Então, assim, isto é maravilhoso. E o livro está aí também, né? Para tirar dúvidas, né, Lisandra? Dessas mesmas pessoas que participaram do processo e de repente não processaram todo o feito. Então, foi desafiador, mas também foi muito prazeroso, né? E esse registro para 4 construção, anos né? de muito trabalho. Tem alguma pergunta? Obrigado, Lisandra. Obrigado, Neuci. Temos alguma pergunta no chat? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Guilherme, fique à vontade. Se posicionar num campo de se cuidar novamente, você sente que foi algo que só você... Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo formular melhor a pergunta, professor. Eu imagino que quando você tem esse plano de fazer tamanho trabalho, que inclusive muito necessário, não tem como você terceirizar, querendo ou não, né? É algo que você tem que puxar para si e não há muito que faça. Então, como que o resultado desse trabalho te gerou melhoras, tanto, né, pessoais, quanto profissional, quanto como facilitou seu trabalho depois? Qual que foi o resultado de ter concluído essa obra para vocês? Então, hoje eu sou uma pedagoga aposentada por doença do trabalho. Mas, assim, é muito bom olhar para trás e, assim, eu tive mais do que o burnout, né? Eu cheguei quase à morte mesmo, porque não só pelo trabalho, mas foi uma junção de muitas coisas, né? E em educação, essas questões políticas também falam muito alto, e isso adoece mais do que a formação em si, os processos pedagógicos. Então, hoje de manhã a professora falava sobre essas questões políticas, né, na questão de revisão, né? Então, eu me vi naquilo e, infelizmente, eu tive as consequências bem graves ao ponto de ser aposentada, né? Mas eu vejo que, assim, valeu a pena pelas pessoas que permanecem. Eu tive muito apoio naquele momento do pró-reitor de graduação, né? Então esse apoio me fortalecia sempre. Quando o professor que disse isso para mim no corredor,
eu não achava que eu estava adoecida. Eu achava que eu estava bem, né? Aí depois vem as questões políticas, as questões administrativas, que aí complicam um pouco e isso adoece a gente, porque nem sempre a gente tem a força política necessária para dar um passo adiante. Então, para-se todo um processo por uma questão política, administrativa, mas assim, o que me fortalece são os cursos que hoje têm um currículo melhor, uma relação com os estudantes mais efetiva, de fato, de aprendizagem num nível de mais igualdade. Então, isso mudou muito na cabeça dos professores, né? E ver o currículo como uma peça importante que é do dia a dia, não um documento engavetado. Então, muitos me dizem assim, fico visitando lá, qual é a competência em que eu atuo, né? E vou conversar com o professor para ver se ele está entregando os estudantes com aquele conhecimento para que eu possa dar sequência. Então, só esse diálogo entre os professores por causa de um currículo já é grandiosíssimo no nosso formato de universidade. Então, os estudantes já ganham muito com isso, porque os próprios professores aprendem também com o anterior, com o que vem. Então, assim, não são todos os cursos que aderiram, né, à mudança, à inovação. O curso de Londrina, da Lisandra, é um dos cursos que vem trabalhando, né, na busca por essa inovação. Tem o conhecimento de, somos, né, 13 campi, então, cada campi, algum curso aprendeu muito, está ali numa lida diferente, aprendendo a compartilhar suas experiências, trazendo os estudantes para essa vivência mais clara do profissional e também do saber ser, qual é o papel desse profissional nessa sociedade, que é de fundamental importância. Então, eu acho que valeu a pena, sabe? Hoje ainda o que funciona na universidade legalmente, ainda posto no site como referência de trabalho que é feito na universidade, é um programa de formação continuada para professores iniciantes, que eu digo assim, saiu da formação e foi ser professor. Ele tem esse acolhimento, né? Hoje eu não tenho a informação se em todos os campi, mas ele tem esse acolhimento e também a possibilidade de fazer um currículo mais atual, que atenda melhor hoje as necessidades desses estudantes. Então, valeu a pena, né? Eu estou me recuperando ainda de tudo, né? Não ainda 100%. Hoje, como aposentada, eu fico longe dessas relações que eu amo, né? Mas em algum momento eu vou continuar colaborando para a sociedade, para a educação, até para outras áreas. Hoje eu senti vontade de fazer letras, então vamos ver. É isso. Lisandra, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que sim, quero sim. Eu penso que a minha fala vai ser complementar exatamente a Neuci, mas numa perspectiva relacionando também com os que apresentaram antes, sobre poesia, inclusive. Eu penso que não é muito diferente, apesar do produto ser totalmente diferente, não é muito diferente essa gestação e esse parir que gerou muita dor para um dos autores aí que comentou, eu me senti muito incluída na fala dele. Eu penso que eu mesmo, enquanto engenheira que me tornei docente, sentia essas dores e não sabia muito bem o que era. Quando eu me apropriei da educação e de entender isso, eu precisava compartilhar isso com alguém, até para minha sobrevivência. Então, apesar de ser estruturas totalmente distintas, mas a relação humana com o texto é muito parecida. É como se parir esse livro me desse um acalento de que alguém que fosse lê-lo conseguiria fazer um percurso mais simples do que eu fiz,
que eu conseguiria ter avançado alguma coisa para alguém que chegaria num espaço com alguns degraus já caminhados que eu já tinha percorrido. Então, eu acho que essa analogia com a escrita, tanto da poesia como de um livro tão técnico como esse, é muito simbólico. Perfeito. Neuci, Lisandra, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Passamos, então, para a última rodada de lançamentos de livros, e, para tanto, eu gostaria de chamar a Dilmeire Santana Ramos Vosgueral, por favor, que publicou um livro junto com a professora Rosane de Melo Santo Nicola, e também gostaria de chamar a Ana Carolina Legroski, que publicou um livro com a professora Karina Pacheco dos Santos Vanderbroek. Desculpa. Então, foi nesse momento. Agora sim, é que eu falo alto e achei que estava. Bom, então, foi nesse momento que nós começamos a implementar a abordagem por competências da PUC, que surgiu e que eu motivei a Rosane a fazer o doutorado. Então, isso é bem interessante, porque eu já era. Ah, a Rosane está aí. Eu já era colega da Rosane há anos. Desde que eu voltei do doutorado, desde 2005, e eu sempre falava, Rosane, você tem que fazer seu doutorado, porque você precisa do título, porque doutora você já é. Só que ela não conseguia achar uma temática que interessasse dentro da educação, porque ela é muito voltada para a língua portuguesa, para os estudos de língua, enfim, né, linguísticos. E aí, quando a gente começou o processo de estudo, de estudar Escalon, aquele livro que a Nilce apresentou, então eu nem preciso, né? Quando a gente começou a estudar o livro e aquele e outros, para criar uma proposta de abordagem por competências aqui na PUC, que eu acho que foi a primeira do Brasil mesmo, a nossa. Foi o primeiro estudo. Por quê? Porque todos que tentavam implementar a competência ainda tinham um discurso de competências dos anos 70. Então, era totalmente desatualizado. E aí, quando nós começamos a estudar para implementar na PUC, a gente começou a reviver a história da PUC de tentativa de implementar a abordagem por competência. Então, da mesma forma que no livro da Neuci e da Rosane, dos colegas da UTFPR, eles contam como foi o processo deles, esse livro ele conta o que antecedeu ao processo de implementação de competências que deu certo. Por quê? Porque não foi a primeira tentativa. Nós tivemos várias tentativas de implementação de abordagem por competência na PUC, que começou nos anos 90.
E aí nós pensamos que a gente precisava resgatar essa história. Por quê? Para as pessoas, primeiro, entenderem que nós sabíamos da história. Né, e que a gente colocasse... Nós sabemos a história que foi, nós sabemos as barreiras que nós tivemos e nós estamos tentando mitigar essas barreiras nesse modelo atual. E aí a Rosane assim, mas como que a gente vai resgatar essa história? Tá? E aí que nós resolvemos fazer essa pesquisa autoetnográfica. Por que autoetnográfica? Porque a Rosane tinha vivido a história da implementação das outras tentativas, parte delas. Só que ela não viveu todas, ela viveu uma parte. E aí o que ela falou? Não, a gente tem que buscar quem viveu a primeira implementação. Então, esse livro, ele resgata, eu acho ele interessante, porque ele é uma forma de demonstrar para as universidades que desejarem implementar o processo de competência, que ele não é um processo simples, que ele é um processo que, se você não identificar os ruídos, ele pode falhar, porque se a gente for pensar, as outras tentativas foram boas também. Só que talvez os ruídos, os desafios, entendeu? As barreiras foram maiores. Então, eu acho que esse livro ele permite ao leitor justamente compreender o que antecede ao momento de sucesso, porque agora é muito fácil falar assim, né, Ana? A Ana é a nossa gerente do CREARE. Hoje é muito engraçado, porque a Ana está aqui por outro livro, mas ela é a gerente do CREARE hoje. Então, hoje ela está convivendo com o resultado da implementação. Porque quando a Ana entrou no CREARE, o processo de competências, de implementação, já estava pronto, mas tinha que continuar. Porque professores novos estão chegando, cursos novos estão sendo criados. Então, hoje, é ela quem é responsável por manter a chama acesa. Né? Acho que... Não, o grupo. O grupo, mas ela que gerencia, ela que está responsável por coordenar todos. Olha, gente, vamos manter isso funcionando, vamos manter a casa funcionando. Então, eu acho que o livro, ele, para nós, para a PUC e para outras instituições, eu acho que é importante ser lido por isso. Não desista, uma hora você consegue. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Rosane, que você queira falar? Eu vou sentar aqui, não estava previsto, a gente imaginava que ia estar nas sessões de comunicação, mas já terminaram. Então, eu queria só comentar uma questão, pegar o título e observar aqui, percursos de adoção de inovação, porque a inovação normalmente é vista para um curso, para outro curso, para um professor, tudo assim, muito fragmentado. Isso não muda uma instituição do tamanho que é a PUC, por exemplo, ou que é a UTFPR. Então, o que a gente percebe? Que o percurso de inovação precisa que a liderança tenha conhecimento sobre a formação. Senão, a liderança não toma decisões alinhadas com essa inovação que vem no currículo. Do outro lado, a gente sabe também que currículo é lugar de disputa. Lugar de disputa de poder. Então, quando um corpo docente, um NDE, um núcleo docente estruturante que a lei determina que coordena o curso junto com o coordenador, ele toma uma decisão, esse percurso de inovação pode ser maior ou menor. A reação que o professor tem à inovação é uma reação diferente, porque ele traz conceitos de competência de outras instituições onde ele trabalhou, onde ele viveu, onde ele estudou. E essas diferenças nós tínhamos como um grande problema, até o dia em que a gente tomou a decisão de assumir um conceito e de ser um consenso de toda a instituição. O que é competência e como nós vamos trabalhar. Então, nessa visão é que o percurso de inovação foi estudado, para que a gente perceba que a inovação tem que ser coletiva, tem que ser institucional. Aí a gente consegue a virada. Né? Então, eu queria
retomar também um outro título, uma outra parte do título que diz assim lá, percurso de adoção da inovação, né, sobre profissionais, de professores que estão tentando essa mudança, mas não podem fazer só na sala de aula para ele. Eu estou mudando, mas mudando quem e quantos? E por quanto tempo? Se não ficar registrado, o professor sai da instituição e não deixa nada. E quem entra vai começar tudo de novo. O currículo não. Eu fico com uma metáfora do Luiz Maurício, que é um dos coautores do outro livro, porque como engenheiro, eu acho que a metáfora dele é mais real, assim, mais concreta. Ele dizia assim para nós, olha, fazer currículo é como fazer uma reforma de infraestrutura, esgoto. Ninguém vê. Não ganha, nós estamos em ano de eleição, né? Não ganha nenhum voto fazer reforma de esgoto, mas a qualidade de vida está ali. Incomoda porque é uma sujeira só, revira tudo, as pessoas não conseguem passar, o comércio fica prejudicado, muita coisa acontece ali. Só que essa infraestrutura vai se manter, e faz 10 anos, né? Está fazendo 10 anos, e o currículo realmente se tornou um lugar como uma mesa, em que todos vêm, discutem, pelo menos os NDEs discutem, e isso faz com que todos entendam o curso de modo integral. Essa era a nossa preocupação, né? Entender o curso para poder mudar o curso. Essa era a nossa ideia, né? E isso vem da área de língua. Dizer o mundo para mudar o mundo. Se você não consegue dizer o mundo, então, sinto muito, mas não dá para mudar o mundo, né? Sem dizer. Então, é um pouco isso que o livro acabou fazendo, né? Nós todos, hoje, sabemos o que é o currículo. Todos nós, hoje, pensamos em competências. Pode ser que a gente tenha dificuldade ainda para colocar em prática, porque é muito complexo. Mas já o movimento existe, que foi o que a professora Neuci comentou antes. Tá? Então, acho que é isso. Boa tarde, sou a Ana. É muito legal, na verdade, estar aqui com duas colegas minhas do CREARE também. Uma terceira, que é a Karina, que está ali na transmissão, né? E a gente trouxe para compartilhar um livro recém-lançado no início desse ano, né? Que foi feito em coautoria com boa parte do CREARE, o CREARE, Centro de Ensino e Aprendizagem da PUC-Paraná, né? Eu chamo a Gil e a Rosane de sócias fundadoras, porque elas, junto com outras professoras, foram responsáveis por estruturar desde o início todo esse trabalho que já existe há 11 anos. E hoje, o CREARE, ele trabalha com muitas frentes, né? O currículo é uma delas, e a gente, depois desses 10 anos de pesquisa, de trabalho duro, árduo e muito bem feito do ensino por competências, a gente está com vários outros desafios, né? A gente tem um desafio em formato de modelo de ensino, né? Estamos trabalhando nisso, mas também um dos desafios muito grandes que nós enfrentamos enquanto docência é a inteligência artificial, né? Lá no final de 2023, quando o ChatGPT veio a público, né? Então o público, vai vir aqui, Karina? Não, me largou aqui sozinha, né? Ela organizou comigo essa obra. Quando o ChatGPT ele veio a público, causou um furdúncio, né? Uma baita de uma revolução, porque, bom, a IA generativa, a gente sabia que ela existia, mais ou menos, né? O pessoal lá da informática falava mais, mas de repente veio o acesso público. Todo mundo que quisesse escrevia lá um prompt e recebia um monte de coisas, né? E claro que isso na educação teve efeito, porque a primeira coisa é assim, ok, e agora? Os meus estudantes vão entregar tudo escrito pela IA, né? E como a gente é uma instituição que trabalha muito com inovação e nós nos preocupamos muito com a formação docente, nós começamos já de início de 2023, né? De início, no final de 2023, uma série de formações sobre IA, né? Mesas redondas, práticas de letramento. E ao longo desse tempo, nós fomos construindo materiais e entendendo que nós poderíamos, enquanto universidade,
dar algum subsídio para os docentes, não só os nossos, mas para todos os outros, né? Então, esse é um livro, um e-book gratuito. A gente fez ele em PDF mesmo, que é para circular rapidamente, facilmente no WhatsApp. E a gente tem esse guia, que fala sobre prática docente e inteligência artificial. O título dele é gigantesco, mas, em última instância, ele é um material reflexivo que trata sobre ética, trata sobre aquilo que a PUC-Paraná acredita em termos de diretrizes de uso da IA, né? A gente sempre vai trabalhar com a centralidade do ser humano. O ser humano, ele é a parte mais importante, o ser humano também é o responsável por aquilo que ele cria usando a IA, né? Então, a gente traz essa centralidade, esse pensamento pedagógico e ético, a gente trabalha aspectos legais também. Nós, nesse guia, trabalhamos a engenharia de prompts, então tem toda uma parte que explica sobre o que é IA generativa, também como fazer bons prompts e exemplos de uso em prática docente. Então, vocês vão encontrar ideias, exemplos e uma série de reflexões muito importantes a respeito dessa... Parece pouco chamar de ferramenta, né? Mas é uma ferramenta que pode ser muito bacana, muito importante para as nossas práticas profissionais. Vocês discutiram aqui no Fórum Nacional de Revisão de Textos sobre a questão da IA na revisão, né? E, bem, ela perpassa toda a nossa vida ultimamente, né? Nós cozinhamos com IA, nós montamos lookinhos com IA e a gente também trabalha com ela. E por causa disso a gente acredita aqui na PUC que o melhor é falar sobre isso, é estar letrado e muito bem letrado sobre isso e fazer o melhor uso possível para otimizar o nosso tempo, otimizar atividades que poderiam ser mais mecânicas, para que a gente possa cada vez ser seres humanos melhores. Então, esse é nosso e-book, ele foi construído por muitos docentes aqui da universidade, por docentes do programa de pós-graduação de informática, também por muitos professores do CREARE que trabalham com formação docente, que trabalham com currículo, que trabalham com o aspecto do discente também, né? E a gente convida todos a estarem para todo mundo mesmo. A ideia é circular esse material, porque quanto mais a gente fala de algo que assusta a gente, menos ele assusta, né? E a gente sabe que, a menos que venha o terceiro inverno da IA, ela vai continuar na nossa vida. E se ela continuar na nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com ela. E muito obrigada, gente. Nós temos alguma pergunta no chat? Não? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Comentários? Fica à vontade, Neuci. Vocês, esse lançamento desse livro, né, acho que a pavimentação que houve antes, né, essa construção imensa, nos ajudou muito num determinado momento, né, nessa construção de currículo. A construção toda da PUC, ela tem um serviço social muito importante. Quando eu conheço a professora Rosane há bastante tempo, e nós trabalhávamos com educação básica, né? E quando eu solicitei esse serviço, e hoje eu a considero uma das maiores autoridades em currículos por competências desse país. Eu sempre digo isso para ela, ela não aceita muito, mas de verdade a confiança que, né, até o grupo sentia, né, ela conseguiu trabalhar com 200 e poucos cursos, numa sala com 60, né, com 5 NDEs ali composto, e mudar muitas coisas enraizadas e tal, e acho que vocês já estão nesse processo dessa formação, que essa inovação é todo dia, né? E é o que eu desejo mesmo para as universidades, né? Essa pavimentação que o nosso pró-reitor dizia, e a disponibilidade do vice-reitor de vocês, que foi na nossa universidade, conversar com os líderes para que eles entendessem os processos, né? Eu só tenho a agradecer.
né? E hoje eu quero ver o livro, acho que a gente precisa, como educador, como pessoa também, né? Como eu tenho netos, então acho que a gente precisa ter um argumento para isso também, né? De gratidão mesmo por esse evento e por tudo que a PUC vem compartilhando com outras universidades, públicas ou privadas, né? No meu caso foi na pública. Muita gratidão pelo trabalho e dedicação de vocês. Muito obrigada, professora. Eu vou agradecer em nome da Rosane, porque enquanto você falava que ela é uma das autoridades, ela estava lá atrás. Mas, né? E assim, sinceramente, eu tenho muita sorte, porque eu tenho um grupo fantástico de pessoas que trabalham comigo no CREARE, e são pessoas que acreditam no que fazem, e a gente tem esse compromisso também de não guardar pra gente as coisas. Tipo, olha, ó, essa inovação aqui é nossa, não mostra para ninguém. Porque a gente acredita que, enquanto universidade, o nosso papel também é ter esse impacto social por meio da educação, né? Então, realmente, eu tenho muita sorte de poder contar com a Rosane, poder contar com o Edmir, no meu grupo, porque, de fato, elas são referência no trabalho delas e a gente lucra, do bom sentido, muito, muito enquanto universidade, tendo esse trabalho que é tão bem feito, que é feito com tanto carinho, com tanta diligência também, né? Então, eu fico muito feliz que a PUC tenha um impacto para além desses nossos muros, porque é isso que a gente acredita enquanto educação, né? Quando a gente é educadora, a gente é meio. A gente acredita, né? A gente se lasca por causa disso, mas a gente acredita no que a gente faz, né? Uhum. Aprendizagens que a certeza continua. Muito obrigada. E a ideia é que a gente sempre compartilhe mais, que a gente sempre pesquise, busque mais, né, trazer inovação. A Gil fala bastante sobre a decolonização dessa inovação, né? A Gilmeira estava ali em Londres, né? Mas com um olhar no Brasil, na nossa realidade e naquilo que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque no final das contas, o nosso compromisso é com o estudante e com a formação desse estudante e o impacto dessa pessoa na sociedade, né? No mundo do trabalho, na sociedade. E a gente tem muita responsabilidade, né? Mas realmente a gente acredita nesse trabalho e eu acho que eu tenho muita sorte de hoje estar no CREARE com essa equipe que fez um trabalho, faz ainda, né? Fez um trabalho fantástico de pavimentação. Então, muitos dos desafios hoje, desses desafios compartilhados, eles animam a gente a continuar. Exato. Uhum. Uhum. Não, sozinho é impossível. Obrigada. É isso? Mais alguém? Então, Ana, Gilmeire, Rosane e Karina, obrigado pela participação e parabéns pelos lançamentos.